Olá galera, sejam bem-vindos à aula número 4 do curso de Equações Diferenciais Integrais. Essa aula número 4 nós vamos falar sobre equações separáveis, o que é uma equação separável e como resolver uma equação separável. Bem, então o que é uma EDO separável? É uma EDO do tipo 1, ou seja, é sempre uma EDO do tipo que se apresenta uma função que depende de x somada com uma função que depende só de y, sendo que essa função que depende só de y está multiplicado por y'. Essa soma é igual a zero. Aqui y' eu estou pensando em derivada em relação a x, porque eu estou pensando em y como sendo função de x, ok? Então sempre que a EDO se apresentar aqui do formato do tipo 1, a gente vai falar que é uma EDO separável ou uma equação separável. Então para resolver esse tipo de equação, é até relativamente simples a ideia, é bastante interessante. Suponha que existam aqui duas primitivas H1 e H2 de Mn, respectivamente. Ou seja, o que é H1 ser primitiva de M? Se eu pegar H1 e derivar em relação a x, isso aqui é justamente M. E o que é H2 ser primitiva de N? Se eu derivar H2 dá N. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, né? O meu N depende de Y, então é a derivada aqui, a H2 é a derivada em relação a Y. H2 é H2 de Y. Certo? Tem que ter esse cuidado aqui, essa atenção. E aí a gente poderia reescrever 1 da seguinte maneira. Eu pego isso aqui, substituo na 1, e aí minha equação ficaria dessa forma. Tá? Aqui eu escrevi dy dx, só para ficar um pouco mais claro agora aonde a gente quer chegar. Então, guarda essa equação. Repara o seguinte. Bom, o meu H2, tá, ele depende de y, mas se meu y for função de x, então eu poderia derivar em relação a x. E utilizando a regra da cadeia, isso aqui seria derivar H2 em relação a y, multiplicando por derivada de y em relação a x. Justamente isso. Olha lá, repara que interessante. Esse pedaço aqui é justamente esse pedaço. Então, poderia trocar esse pedaço aqui por derivada em relação a x de H2 de y. E aí, é isso que eu vou fazer. Olha lá, derivada em relação a x de H2 de y. Então, essa derivada aqui de H1 de x mais H2 de y. Isso aqui daria zero. Né? Repara que isso aqui é justamente a EDO1, né? Só que reescrita de uma maneira diferente. E aí, olhando agora para 2, eu integro em relação a x, e aí eu vou obter essa resposta aqui. Na verdade, isso aqui me dá uma família de curvas, tá? Para cada k eu tenho uma curva. Ou seja, aqui o meu k pode ser uma constante qualquer, e a equação 3 me dá o quê? Me dá justamente o quê? Aquela família de curvas que são as soluções da minha EDO separável. Aqui só tem um pequeno detalhe, né, que geralmente essas soluções aqui elas são dadas na forma implícita. Vamos aqui para um exemplo para ver se fica mais claro. Eu quero encontrar soluções dessa EDO aqui, EDO número 4. Tá? Para que eu escrevi a EDO desse jeito aqui, porque eu vou ter que dar uma ajeitada nela antes. Até para convencer vocês aí de que essa EDO aqui é uma EDO separável. Para que do jeito que eu escrevi aqui, o meu y aqui não pode ser 1, né? Porque senão eu teria zero aqui no meu denominador. Então eu vou pegar esse EDO aqui, vou reescrever, né? Eu vou só passar multiplicando aqui, passa de um lado, passa para o outro. Eu chego aqui na EDO número 5. Repara aqui, na EDO número 5 eu tenho, olha aqui, algo que depende só de x, somado com algo que depende só de y, e esse algo que depende só de y multiplicando y', igual a zero. Ou seja, essa EDO aqui é uma EDO separável. Então aqui o meu m está fazendo o papel de menos 3x² mais 4x mais 2, e o meu n está
está fazendo o quê? O meu n está sendo o meu 2 que multiplica y menos 1. Ou seja, então vou considerar aqui H1 e H2 primitivas de m e n, respectivamente, né, seguindo aquela ideia lá que a gente tinha feito no slide anterior. E eu vou integrar m com relação a x e n com relação a y. Né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso saber quem é H1 e quem é H2. Bom, se eu tenho m, então quando eu integrar m em relação a x, eu vou ter o H1. Quando eu integrar n com relação a y, eu vou ter justamente o meu H2. Resolvo essa integral aqui, uma integral simples. Aqui vai aparecer uma constante integral indefinida. Aqui também vai aparecer constante, né? Segunda integral indefinida. C1 e C2, essas constantes aqui podem ser constantes quaisquer. Né? Aqui não tem problema a gente fazer essas constantes aqui sendo iguais a zero, né? Porque vai aparecer mais constante lá na frente. E aí a gente teria isso. A derivada em relação a x de H1 mais H2 seria zero. Né? Essa expressão aqui é justamente essa aqui. É a expressão número 5. A 5 é justamente a 4 reescrita. Ou seja, isso aqui é só estou reescrevendo a EDO de uma maneira diferente. O que eu ganho com isso? Bom, agora é só integrar essa relação aqui em relação a x. Né? Então aqui eu substituí o H1 e o H2. Né? Essas constantes aqui, como eu disse, eu já posso tomar elas aqui iguais a zero. Então na hora que eu integrar em relação a x aqui, vai aparecer uma constante aqui do lado direito. Então eu tenho esta expressão. O k aqui pode ser qualquer constante real. E essa expressão aqui me dá todas as soluções da EDO separável. Né? Então, quem são as soluções da minha EDO separável? São essa família aqui de soluções. Né? Ou melhor ainda dizendo, né? São famílias de curvas. Porque nem sempre essa expressão aqui me dá uma função. Tá? Então aqui o k pode ser qualquer constante real. Né? Como eu já disse que a solução aqui está na forma implícita. Né? E as soluções aqui de 8 são chamadas aqui de curvas integrais da EDO. Então, se eu for lá num programinha que plota esses gráficos, né? Então aqui eu vim aqui num programinha, vim no GeoGebra mesmo, joguei valores aqui para cá e aí o programa foi fazendo essas curvas para mim. Então olha lá, para cá é igual a zero, olha, a curva que eu tenho é essa. Né? Lembrando, ó, eu tenho que plotar é menos x ao cubo, menos 2x quadrado, menos 2x, mais y quadrado, menos 2y igual a k. Então vai jogando valores para cá e vai aparecendo esse monte de curvas aqui. Para cá igual a zero. Aqui eu joguei alguns valores só para ficar mais fácil a visualização, tá ok? Então eu joguei k igual a zero, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Eu poderia jogar aqui outros valores, né? K igual a 1 quinto, k igual a 1000. Então, olha só, eu vou ter várias curvas. Esse aqui são algumas das curvas integrais da minha EDO 4. E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver como é que eu resolvo um PVI, né, com uma EDO separável. Então, vamos considerar esse seguinte PVI. A equação é essa. E a condição inicial é essa. Tá? Então eu posso ter um PVI também com uma equação separável. Para que a minha EDO já é essa EDO que eu acabei de encontrar todas as soluções. Né? E aqui eu tenho essa condição inicial. Tá? Então como é que eu resolvo esse PVI? Para resolver esse PVI, primeiro eu preciso encontrar todas as soluções da minha EDO. Bom, foi isso que eu acabei de fazer. As soluções estão aqui, né? São todas desse tipo. Só que eu não quero todas essas, né? Eu quero aquela aqui, que obedece a essa condição. Y de 0 tem que ser 2, ou seja, se eu faço x igual a 0, meu y tem que ser 2. A minha curva ali tem que passar no ponto 0,2.
Ou seja, se x igual a 0, y é 2. Então eu venho aqui para as minhas soluções. Né? Onde tem x eu coloco 0 e onde tem y eu coloco 2. Eu vou ter essa expressão. Né? Esse aqui é um cálculo simples aqui. Dá para a gente que a minha constante k tem que ser 0. Então a minha solução ela é dessa forma. Tá? Então, repare aqui que a única coisa que mudou aqui, né? Essas aqui são todas as minhas soluções da minha EDO. E essa aqui é a solução do meu PVI. Se a gente quiser verificar aqui no gráfico, né? A gente pode voltar lá no gráfico. A gente já tinha até desenhado, já tinha aqui a curva, né? Olha lá, para cá igual a 0. É essa curva aqui, então a gente tem que olhar para essa aqui que vai dar a minha solução do meu PVI. Ó, quando o meu x é 0, o meu y vale 2. É claro que você pode falar assim, não, mas se o meu x é 0, o meu y também é 0. É porque na verdade eu estou procurando aqui, né, eu estou procurando a função y do tipo y de x. Então, na hora de procurar aqui a minha solução do meu PVI, se eu for olhar para a função, então eu estou olhando só para um pedacinho aqui dessa curva. Tá? Estou olhando aqui somente o que a gente chama de localmente. Tá? Só perto aqui do meu 2 aqui, que é da minha condição inicial. Ok? Então, com isso a gente chega ao fim aqui dessa aula. Espero que tenham gostado e até mais.